que pode ter acontecido de errado com um paciente que continua com dor ao toque num dente que ele acabou de fazer canal, assim, recentemente? Bom, vamos colocar 5 possibilidades aí, lógico que a gente dá para explorar, mas acredito que sejam 5 que dê para a gente começar muito bem aí analisando, investigando e aí excluindo uma a uma. Claro, eu gosto bastante de começar sempre do mais simples, talvez o mais provável, né? A primeira coisa, como você fala assim, poxa, tá doendo ao toque, numa endo que foi feita recente. Esse recente é quanto? Porque existe o recente ali nos primeiros dias pós-operatório, onde existe realmente uma expectativa de dor, porque o próprio processo ali, o próprio paciente pode ter aparecido para fazer o canal com uma dor prévia ao tratamento, e a gente sabe que a expectativa de dor pós-operatória, num caso onde o paciente ele tem essa dor pré-operatória já instalada, é maior, né? É maior a chance dele ter esse incômodo pós. Então, pode se tratar disso, ou o próprio processo ali, o tratamento endodôntico, ele gera um processo inflamatório, transitório, logicamente, mas que aí nos 2, 3 primeiros dias ele pode gerar esse incômodo, inclusive ao toque, certo? Mas isso então seria o mais óbvio, vamos começar por aí, para excluir, que é uma dor que seria totalmente controlada com uma medicação adequada, terapêutica, né? uma medicação analgésica, e pronto. Segunda possibilidade, também pensando em algo mais simples, um contato prematuro, né? Foi realizado um selamento final daquele dente, ou aquele dente ele estava, vamos pensar uma situação de pericementite, onde aquele dente ele já está em trauma oclusal antes de ser feito o tratamento de canal. Então, se não foi feito um alívio oclusal, esse dente ele continua em trauma oclusal, isso pode aí, né, piorar esse pós-operatório, estender por mais dias esse pós-operatório e essa queixa do paciente de dor ao toque mesmo depois de ter terminado o canal. E aí, fora isso, né, além disso, a gente já começa, poxa, se esse recente não é tão recente, tão imediatamente pós-operatório, o que pode ser? Né? Porque, poxa, não é para ele doer, tá doendo, eu toco, eu vou morder alguma coisa, sinto esse dente, tá incomodando, tá atrapalhando ali a qualidade de vida e não é uma dor que parece estar diminuindo, não está progredindo positivamente. Aí a gente começa a investigar outras hipóteses. Uma hipótese interessante de ser pensada é, claro, será que foi tudo realmente abordado na anatomia interna desse sistema de canais? Como que eu soluciono essa dúvida? Através de uma tomografia. Então, uma tomografia com NIBIM de alta resolução, eu vejo, consigo checar anatomicamente se realmente o tratamento ele foi, se ele contemplou tudo que existia ali dentro daquele sistema de canais, certo? Isso é uma possibilidade. E outras 2 possibilidades também, e aí eu divido com você também pela casuística que eu tenho no consultório, pelo que eu observo, às vezes o paciente que fez canal até com outro colega e depois ficou com essa dor e vem para acabar avaliando. Uma possibilidade que a gente tem que levar em conta, quase que, eu falo hoje, talvez pós-pandemia, né, de Covid em 2020, eu acredito que quem fazia apertamento bruxismo passou a intensificar, fazendo uma intensidade maior e talvez quem não fizesse passou a fazer, né? A gente teve uma mudança de cenário aí bastante brusca e a gente observa as sequelas disso no consultório hoje. Então, existe essa condição? Pode ser que exista uma trinca nesse dente? Você investigou os hábitos desse paciente antes de fazer a endo, que a gente sempre conversa aqui. O paciente faz bruxismo, faz apertamento, o que você identifica, padrão de desgaste, lesão cervical não cariosa, são todos indícios que podem, né, sugerir que esse paciente ele faça esse apertamento, então, uma sobrecarga, ele está além daquela força fisiológica, e é isso daí, claro, que pode ter o seu custo. Então, a trinca é uma possibilidade, tá? E outra possibilidade também, talvez uma quinta possibilidade, a gente pode colocar assim, é como que está a oclusão desse paciente, né? O equilíbrio oclusal dele, independente, fala, poxa, o que eu tenho acompanhado, né, de casos de paciente que, enfim, chega com dores misteriosas, né, e que estão, fala assim, poxa, já fiz o canal, retratei o canal, já fiz apsectomia, poxa, não resolve. Será que o problema é o canal? Ou será que o canal, tudo bem, ele pode ter sido comprometido em algum momento, mas qual que é a origem dessa dor? E aí é interessante até a gente observar se essa dor ao toque, ela é semelhante, às vezes, à dor ao toque que o paciente relatava antes. Às vezes foi o que levou aquele paciente no primeiro momento a buscar atendimento que acabou terminando no tratamento de canal, né? Porque, poxa, não, essa dor aqui é igual a que eu tinha antes de fazer o canal. Aí até retratei, mas a dor continua a mesma, a queixa continua a mesma.
Então, será que não existe algum desequilíbrio oclusal que eu observo no dia a dia também, que é alguns ajustes, algumas alterações, às vezes uma perda de dimensão vertical que esse paciente tenha, que seja reabilitado, né, faça realmente uma reabilitação, isso daí muda totalmente a dinâmica de distribuição de forças e muda completamente daí o cenário desse paciente, né, as forças que ele eventualmente pode estar fazendo, que pode estar gerando uma tensão excessiva numa região de cúspide, ele pode até ter uma cúspide trincada, alguma outra coisa ali que esteja realmente sendo a origem dessa sensibilidade persistente ao toque, que não o tratamento endodôntico em si. Por isso que é muito importante a gente sempre, antes de iniciar um tratamento, esmiuçar tudo isso daqui que a gente está falando no pós, né? Mas esmiuça tudo isso sempre no pré, traz isso, puxa isso para o planejamento, que com certeza o seu paciente no final, né, independente daí de qual seja o desfecho, de qual seja o diagnóstico, né, ele já ouviu um pouco dessas hipóteses diagnósticas lá no começo, então não é nada assim, olha, não fui avisado, né? Por que você não suspeitou disso antes, está suspeitando disso só agora, né? Então é bastante interessante e pode ter um olhar muito mais, um olhar muito mais positivo na hora que o paciente tomar contato com isso no planejamento e não só nessa hora que existe essa persistência, tá ok? Lembra de encaminhar esse vídeo para os seus amigos, deixa o seu like aqui e a gente se vê na próxima.